Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje estaremos falando desse notebook aqui da Vaio, que é a versão F15, mas especificamente a B0211H, tá? Já tem vídeos de notebooks Vaio F15 aqui no canal, mas essa aqui é uma versão diferente. Vamos começar pelo alerta de preço. Hoje é 19 de fevereiro de 2024, o notebook está custando R$ 2.767 à vista aí, né, e 10 centavos, ou 10 vezes de 285,11 centavos sem juros, tá? É um notebook que vai atender um público bem amplo, vai servir muito bem para professor, para estudante, para quem quer entrar no mundo da programação, para quem quer usar o notebook para estudar engenharia, pelo menos para começar ali os estudos usando o AutoCAD. É um notebook que vai te auxiliar bem nisso, mas ele não é projetado para esse tipo de coisa, tá? Para quem quer começar no mundo dos vídeos do YouTube, você consegue fazer edições mais simples no notebook desse e etc. Dá para fazer bastante coisa com ele, mas ele não é um notebook projetado para edição de vídeo, não é um notebook projetado para engenharia, para arquitetura, não é, tá? Mas ele vai quebrar um galho de certa forma, principalmente para quem quer começar na área e não tem dinheiro para pagar para um notebook mais caro. Agora, para estudante, para professor e quem vai trabalhar com programas pesados no sentido de escritório, vai funcionar muito bem. Bora agora analisar a estrutura física desse notebook. Temos o notebook da Vaio, um notebook muito bonito, né? Aqui tem a imagem geral dele. Deixa eu só passar para essa aqui, que essa aqui a gente consegue ter uma visão melhor. Lembrando que os notebooks da Vaio, eles são meio que fabricados pela Positivo aqui no Brasil. Montados ou fabricados, é algo assim, né? Então, a gente tem aqui uma aparência bem da Positivo mesmo. Aqui em cima, vamos ter alguns suportezinhos para auxiliar no fechamento da tela. Depois temos aqui dois microfones, um é um microfone padrão, o outro é auxiliar para redução de ruído e a webcam com proteção de privacidade. A webcam desse notebook aqui não é tão boa, ela é bem aquela webcam mesmo de notebook padrão, né? Aquela webcam VGA, mas você tem uma qualidade de áudio um pouco melhor do que os outros notebooks porque ele tem esse sistema de captação de áudio com redução de ruído. Caso você precise estar em constantemente chamadas de vídeo, o mais interessante é usar uma webcam externa. Aqui temos bordas que não são muito finas, o que é um ponto positivo, porque vai manter essa tela mais segura, né? E aqui a borda de baixo é bem pequena. Depois conseguimos ver aqui melhor toda a base do notebook. O teclado é saltado, ele não tem um reco para baixo, então a ergonomia aqui não é muito bem aproveitada, mas dá para digitar no teclado tranquilamente. Porém, essa base dele esquenta um pouco, tá? Então você sente esquentar um pouco o pulso. Mas isso para quem usa com o braço apoiado, né? Tem gente que digita assim, tá mais tranquilo. Aqui tem a logomarca da Vaio, ela é meio que selada aqui, eles meio que dão uma compressa, ela tem um relevo. E temos aqui o touchpad com botões, tá? Então tem o botão direito, o botão esquerdo. É raro ver esse tipo de touchpad com botões. A maioria dos touchpads hoje em dia, né, eles têm um botão embutido, ele não é separado assim para fora. Depois temos imagens laterais do notebook. Quando ele abre completamente, ele forma um ângulo bem legal aqui. Aqui, imagens da lateral direita. Tem várias imagens desse notebook, logomarca da Vaio e aqui os pezinhos que apoiam esse notebook. Agora vamos falar do teclado, né? Como é um notebook que é fabricado no Brasil, você já vê logo aqui o Cedilha logo de cara, né? É um teclado bem completo, é um teclado que eu gosto de utilizar, eu uso esse notebook em transmissões ao vivo lá da igreja, tá? E de certa forma é um teclado que até hoje está funcionando bem, a gente já tem uns 4 anos, não é exatamente essa mesma versão, mas essa mesma estrutura. Então temos aqui o LED do Caps Lock, temos o Non-Lock e todas as teclas multimídias que você consegue utilizar por meio do botão FN. Aqui temos as saídas de áudio que ficam aqui nessa parte de cima e o botão de ligar fica fora do teclado e acompanha aqui os LEDs para indicar o uso do disco, se está carregando ou não, e o botão de ligar. Um ponto muito importante e interessante é que nós temos uma dobradiça inteiriça que vai de uma ponta a outra no notebook e essa dobradiça é realmente bem resistente, como eu falo em todos os vídeos. O notebook lá da igreja já tem cerca de uns 3, 4 anos por aí, a gente está usando ele desde a pandemia, até um pouco antes da pandemia, se eu não me engano, e até hoje ele funciona perfeitamente no quesito de abertura de tela, que é uma dobradiça que realmente cumpre muito bem o seu trabalho e ela é mais resistente do que aquelas dobradiças que ficam só no canto. Aqui é a traseira do notebook, o notebook aqui semi-aberto e ele aqui é aberto um pouco mais do que 90 graus. Agora vamos falar a respeito das portas desse notebook. Começando aqui pela lateral direita, logo de cara a gente tem a porta RJ45, que é para conectar à internet, uma porta de rede que permite que você conecte o notebook diretamente ao roteador. Sendo assim, você tem uma conexão de internet mais estável, você evita possíveis falhas por conta de paredes, por conta de objetos que bloqueiam o sinal Wi-Fi e com certeza ela se torna mais
veloz porque você está conectado diretamente à rede, não via wireless, né? Não via sinal, certo? Então é bem mais fluida e mais segura. Depois temos aqui, pessoal, a saída HDMI. Essa saída serve para você projetar a tela do notebook. Você pode ligar um data show, você pode ligar uma televisão a um segundo monitor, seja qual for o seu uso. Para você estudante, para você professor, você vai usar ali para conectar num projetor, num data show, para ministrar uma aula, para apresentar um seminário. E para quem vai usar o notebook no ramo corporativo, vai usar esse notebook aí principalmente para apresentar relatórios financeiros, para apresentar informações que sejam valiosas para o seu cliente, ou também para trabalhar de uma forma mais ergonômica, utilizando duas telas ao mesmo tempo no mesmo notebook. Temos depois duas portas USB padrão. Essas portas são para você conectar tudo que tem direito via USB, pendrive, teclado, mouse e etc. Depois uma entrada USB-C, tá? Hoje em dia a gente utiliza essa entrada nos celulares para carregamento. Ela também tem a possibilidade de transferência de arquivos, mas a gente não utiliza muito ela para esse fim hoje em dia, tá? Mas no futuro é muito provável que a gente vai usar mais essa porta aqui do que a USB padrão, então é interessante ter ela no notebook. Na lateral esquerda do notebook vamos ter uma entradinha aqui que se assemelha bastante ao Keystone Lock, mas ela é um pouco diferente, mas ela é para o bloqueio do notebook ali com o cadeado físico, tá? A gente não chega a utilizar muito isso. Temos uma entrada para carregador, que era para carregar o notebook. Aqui uma saída de ar, o ar quente sai por aqui, tá, pessoal? Então, ela tá bem separada, assim, das outras duas portas, então acaba não sobreaquecendo os pendrives, mas, de certa forma, esquenta um pouco ali, mas não sobreaquece. Então, ela tá, pelo menos, bem construída. E ela faz, de certa forma, um barulho, principalmente se você estiver num ambiente bem silencioso. Quando esse fan liga, ele faz um barulhinho um pouco irritante, tá? Então, é bom você ficar ciente disso. Depois, mais uma porta USB, totalizando 3 portas USB, o que é um ponto bem positivo, porque se você for uma daquelas pessoas que utiliza um teclado, um mouse separado, né, que não seja o touchpad e o teclado do notebook, você ainda vai ter uma porta sobrando para conectar um pendrive. E se você não for essa pessoa, você tem 3 portas sobrando para você fazer o que você quiser. Depois uma entrada aqui para o cartão de memória, tá? O cartão SD grande que vai o cartão de memória pequeno, e assim você consegue aí ter acesso fácil a fotos em cartão de memória, usar para armazenamento ou para os mais diversos fins. Por último, temos aqui uma entrada mista para fone de ouvido. Caso você tenha aí um microfone que tenha só uma entrada e não funcione nessa entrada, você pode comprar um adaptador em uma loja de informática, uma loja de celulares e conectar essa porta, que assim você consegue utilizar normalmente o microfone ou um fone de ouvido que tenha duas entradas, tá certo? E essas aqui são as imagens desse notebook. Ele não vai ter a facilidade de abrir a tela aqui, então vai ser um pouco chato de abrir a tela, mas tá valendo o preço, né? Um notebook de R$ 2.700, praticamente a gente tem uma estrutura bem legal. Inclusive tem a proteção de privacidade aqui, né? Caso você seja hackeado, ninguém consegue te ver. Bora ver as avaliações. Aqui na Amazon fica no título do notebook, mas eu vou procurar falar de uma maneira simples que você possa entender, tá? Eu não quero dificultar isso para você. Então, mesmo que você seja uma pessoa que não entende nada de técnico sobre notebooks, você vai aprender alguma coisa hoje. Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Para começar, temos aqui o notebook Vaio F15, que é o modelo do notebook, mas também é importante essa versão aqui, porque caso você queira pesquisar preço em outras lojas, como Magazine Luiza, como a própria Amazon, você pode utilizar esse modelo completinho para pesquisar, tá certo? Mas na descrição do vídeo eu deixo a Amazon e o Magazine Luiza para você verificar e não ter esse trabalho, né? Porque aí são duas lojas que estão sempre concorrendo entre os preços, assim, sempre uma tá mais barata que a outra, e eu acabo deixando as duas aí na descrição e nos comentários. Depois disso, vamos aqui para o Intel Core i5 11TH. Esse 11TH significa que é da 11ª geração, que é um processador de boa qualidade que atende um público muito amplo, tá? Para você entender, a Intel tem vários tipos de processador. O processador é o cérebro do notebook, é o que comanda tudo ali. Quanto mais rápido, quanto mais poderoso ele for, melhor. Para você entender, a linha da Intel é a seguinte: nós temos Celeron e Pentium, são dois processadores usados para uso básico, é só para estudo. Depois tem o i3, que já serve para você adentrar no escritório, usar numa escola para ministrar aulas, tá? Em quesito de processador. Depois temos o i5, que é um intermediário avançado. Você consegue fazer praticamente de tudo com o processador i5, desde que o notebook tenha outras especificações que atendam aí
algo que você precisa, mas ele é um processador geral, ele é um processador intermediário, é como se fosse um custo-benefício dos processadores da Intel, que serve para praticamente todos os usos, mas depende de outras características também. Mas você está muito bem servido com o processador i5, principalmente da 11ª geração, que ainda é uma geração recente de processadores. Depois do i5 tem o i7 e o i9, que são super processadores para quem precisa mesmo de algo mais avançado, tá? Depois do processador, temos essas 8 GB aqui. O que são essas 8 GB? Isso aqui é 8 GB de memória RAM. O que é a memória RAM? Ela é uma memória não permanente, você não tem acesso a ela, você não salva nada nela, tá? E ela não salva também nada, ela sempre fica apagada quando você desliga o computador. Para que ela serve então? Ela serve para que você consiga usar os aplicativos no seu computador. Vamos supor que você abre o WhatsApp. Quando você abre o WhatsApp e está usando ele está consumindo parte dessa memória RAM, mas no momento que você fecha o WhatsApp, ele deixa de consumir ela. O problema acontece quando você abre vários aplicativos ao mesmo tempo e deixam eles abertos ali e fica interagindo entre eles. Por quê? O que pode acontecer? Pode acontecer de você atingir o nível máximo da sua memória RAM, e aí o notebook começa a travar, você aperta para fechar o aplicativo e ele não fecha de jeito nenhum. Para resolver, você espera o aplicativo fechar e continua usando normalmente. Qual é a quantidade ideal de memória RAM? Estamos falando aqui de um notebook para um público que é para trabalho corporativo, estudantil e principalmente voltado ao trabalho para escritório, tá? É lógico que dá para você adentrar numa edição de vídeo, dá para você adentrar ali num projeto de AutoCAD, ali bem nas limitações mesmo do notebook, travando um pouco, e dá para entrar um pouco no mundo da programação também, usando o Android Studio numa linguagem mais simples, em projetos pequenos, mas como o público é corporativo, a quantidade ideal mesmo, mínimo, para ter um uso fluido, seria 8 GB, né? Então você tá com uma quantidade bem bacana para usar o notebook sem travamentos no dia a dia em trabalhos para escritório. Mas quando a gente parte para uma edição de vídeo, para um programador, para um engenheiro, você teria que ter no mínimo 16 GB de RAM. Mas sendo o notebook que vai te ajudar a adentrar na profissão e você só pode comprar ele ainda vai quebrar bastante galho para você. Depois temos aqui 512 GB SSD. Aqui é um armazenamento permanente, uma memória permanente. Por mais que você desligue o computador, fica tudo salvo nela. Quando você ligar de novo, tá tudo lá bonitinho. Ela você tem acesso, né, a salvar arquivos, salvar música, foto, vídeo e etc. É onde você vai salvar os seus documentos. Tudo que for pessoal seu, que você consegue ter controle no computador, vai estar salvo nessa memória, tá? Inclusive o próprio sistema operacional, que eu vou falar mais para frente, que consome cerca de 25 GB. Então não vem 512 GB livres para utilizar. Você já tem que comprar sabendo que tem menos do que 512 para você usar por conta do sistema operacional que vem incluso, tá? Então você tem mais ou menos 400 e algumas coisas aí para conseguir utilizar nesse notebook em gigas. É uma quantidade bem razoável, principalmente para quem vai trabalhar, para quem vai estudar, porque é uma quantidade que vai atender um público muito amplo. Dificilmente você vai conseguir encher esse armazenamento, só se você for baixar jogos, for baixar filmes muito pesados e etc, filmes originais, hein? E aí você vai acabar consumindo muito rápido, deixando eles armazenados, porque são arquivos grandes. Mas se você é estudante que só vai salvar PDF, vai salvar uma videoaula ali, outra não, você é professor que vai salvar os seus trabalhos ali, as suas provas e etc, tem bastante espaço para você aqui. Depois temos aqui uma tela de 15.6 polegadas Full HD anti-reflexo. Temos uma tela muito top, tá? É uma tela com tamanho convencional, que a maioria das mochilas do mercado vão ser compatíveis com esse notebook, e é uma tela Full HD, tá? Ou seja, é uma tela de total alta resolução, uma qualidade boa de enxergar, de utilizar. Porém, tem um defeito. Essa tela tem uma tecnologia TN, painel TN. Acontece que na tela desse tipo, você tem baixos ângulos de visão. Você tem que utilizar o notebook mais ou menos na linha
menina dos olhos para conseguir ver com as cores fielmente, com toda a tela aparecendo fielmente ao seu olho, tá? Se você fechar um pouco o notebook, você já não consegue ver bem a tela. Esse é o defeito dela, mas em compensação é uma tela de alta resolução. Por último, tem aqui, pessoal, o Windows 11 Home, que é o sistema operacional. O sistema operacional é todo aquele sistema que você vai utilizar para conseguir acessar o Google, para conseguir usar a internet, para conseguir baixar e instalar programas. E esse sistema aqui é muito bacana, porque é o mais voltado à produtividade no mercado e é o que com mais conta aplicativos também. Então você tem um mundo de possibilidades com esse sistema operacional. Além disso, é o único que funciona, né, em computadores que não sejam da Apple, que funciona o pacote Office, ou seja, o Word, o Excel, o PowerPoint só funcionam em notebooks desse tipo com o Windows. Se for Linux, não tem pacote de escritório da Microsoft, certo? Bom, a gente terminou as especificações, mas é muito importante a gente ver agora as avaliações dos compradores, saber se eles gostaram desse produto e se realmente vale a pena ou não, né? Porque não é só a minha opinião que conta aqui. Cliente Kindle, né, ele não colocou nome, vai ao notebook, ótimo, rápido, faz várias funções ao mesmo tempo, ótima câmera, som muito bom. Para minhas aulas online ele é perfeito. Vamos pegar uma mais detalhada? Empresa confiável, pela Luciana Guzmão. Comprei de presente de Natal para o meu filho, entrega super rápida, material super bem embalado, veio funcionando perfeitamente, mas o carregador depois de uns dias parou de funcionar. Fiz contato com o suporte, fui rapidamente atendida. Eu pretendia trocar somente o carregador, mas fizeram a substituição total. Recebi um novo Note ontem e estou muito satisfeita. Muito bacana a experiência dela, bem positiva. E temos aqui o Arnaldo, né, que é uma experiência negativa para a gente ter um contraste. Produto lacrado e muito bem embalado, mas ao abrir percebi que a tecla referente à tecla O estava com defeito, torta, e não funcionava adequadamente. Solicitei a troca e fui prontamente atendido. O problema é que não existe aqui na Amazon um canal de comunicação direto para saber quando irei receber um novo notebook. O que existe são apenas links respondidos por robôs que informam apenas que meu pedido de troca foi solicitado e que tenho que aguardar. Ele pagou o frete especial, pois precisava do notebook em mãos o quanto antes, já que comprou para utilização no trabalho, e falou que deseja ser atendido por um canal de comunicação direto à loja a qual adquiriu o notebook ou com a Amazon para saber a data exata de quando irá receber o novo produto, ou ao menos uma estimativa quando isso irá acontecer. Uma dica para você, Arnaldo: você entra lá no chat e faz de tudo para falar com o atendente, tá? Mesmo que o robô envie um link ali que pareça ser a solução do seu problema, coloca que não é. Fala, não entendi, preciso falar com o atendente, preciso falar com o atendente. A maioria das lojas fazem esse tipo de robôs para tentar aliviar o trabalho lá da central de atendimento, mas muitas vezes eles não resolvem o nosso problema. Isso na Magazine Luiza, isso na Amazon, isso em diversas lojas. Tenta ao máximo possível falar com o atendente, com certeza ele vai resolver o seu problema. Eu já consegui ser atendido muitas vezes aqui na Amazon e realmente eu fico um pouco triste de saber que veio um notebook com defeito, né, para ele, mas para você que vai comprar esse notebook, eu peço a Deus que venha um notebook em perfeito estado, que não dê dor de cabeça. Afinal, você vai comprar para utilizar, não para passar raiva, né? Você compra alguma coisa para facilitar a sua vida, não para atrapalhar. Então, que Deus abençoe aí a sua compra, que seja um notebook que chegue em perfeito estado e principalmente atenda às suas necessidades, tá certo? Caso você não possa comprar um notebook desse, que Deus te abençoe, abra portas na sua vida. Eu não sei o que você precisa agora, mas Deus com certeza sabe. E você deve confiar nele, você precisa se abrir para Deus. Coloca o joelho no chão, ora e pede e se humilha, cara, se humilha. Deus é muito maior do que nós, né? Cara, mulher, não sei com quem eu estou falando agora, mas ele é muito maior do que nós. O que somos nós perante um Deus tão grande que formou o mundo, formou o DNA, coisas tão complexas que ainda insistem em dizer que foi tudo só uma explosão, né? Bom, vamos se afastar um pouco desse tema aqui, mas cara, se você não acredita nele, só tenta se abrir, tenta trazer ele para você, mas com fé que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer. Se você já esteve com ele, hoje não está mais, por quê? Que te fez sair de alguém tão poderoso e tão maravilhoso nas nossas vidas, que está cuidando da gente a todo momento? E sinceramente, depois que eu coloquei Deus na minha vida, as coisas começaram a acontecer para mim. Lógico, eu faço a minha parte também, né? Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro,
eu tenho que gravar vídeo para ganhar dinheiro, eu tenho que fazer muita coisa para conseguir me sustentar nesse mundo. Mas com certeza tem o dedo de Deus nisso, porque eu já passei por uma grande depressão e não foi legal, viu? Eu vi tudo desabando, tá? Mas Deus me reergueu de novo. Então, pô, que custa? Que custa tentar? Que custa falar com ele? Que custa dar uma chance para ele, né? Essa é a minha mensagem, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.